Olá, seja bem-vindo ao meu, ao nosso canal sobre licitações e contratos administrativos. Estamos dando prosseguimento à série sobre licitações e o tema de hoje são os princípios aplicáveis às licitações públicas. Muita atenção que esse é um dos principais episódios e um dos mais importantes sobre licitações públicas. Se você quer conhecer os princípios aplicáveis, assista esse vídeo até o final. Mas antes, alguns avisos iniciais. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique em inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, @licitacursos, e já deixa o seu curtir nesse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas possíveis. Sem mais delongas, nós já sabemos que o governo promove licitação para contratar serviços ou comprar materiais. Nós temos, em virtude de lei, princípios que são aplicáveis às licitações públicas. E ainda podemos dividir esses princípios em constitucionais e princípios infraconstitucionais. Se você não é da área jurídica, talvez não saiba. A Constituição trata-se da lei hierarquicamente superior do nosso ordenamento jurídico. Ou seja, em cima, superior, nós temos a Constituição Federal e inferior, todas as demais leis. Os princípios constitucionais são aqueles previstos na Constituição Federal e que são aplicáveis às licitações públicas. Já os princípios infraconstitucionais são os demais previstos nas leis ordinárias, complementares, enfim, leis que estão abaixo da Constituição e por isso são chamados infraconstitucionais. Pois bem, Dr. Carlos Nascimento, o porquê eu preciso conhecer esses princípios que são aplicáveis às licitações? Porque uma vez que você compreende quais são os princípios que vão nortear as compras públicas, você consegue compreender toda a lógica que está por trás das demais leis de licitação. Por exemplo, provavelmente você não consiga decorar todos os artigos da lei de licitações, da lei do pregão, mas com toda certeza você consegue fixar na sua cabeça os princípios que são aplicáveis às licitações. E uma vez que você tem isso fixado, você consegue enxergar qualquer situação e já ter uma noção se ela está quebrando a lei de licitações ou não. Porque como você pode observar no fluxograma, os princípios eles vão nortear todos os artigos das leis de licitações. Utilizo sempre o exemplo do óculos. A partir de hoje, você vai se lembrar que toda situação que acontecer nas licitações, você deve utilizar o óculos com as lentes dos princípios aplicáveis às licitações públicas. Utilizando essa lente, você consegue analisar qualquer situação e saber se ela é uma situação regular ou irregular. Pois bem, pessoal, vamos falar então rapidamente dos princípios constitucionais, aqueles previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal de 88. Lembrando que esses princípios são aplicáveis às licitações públicas. Primeiro princípio, princípio da legalidade. Esse princípio consiste no seguinte: o servidor público que está envolvido no processo licitatório, ele só pode fazer algo se houver uma autorização na lei que autorize ele praticar o determinado ato administrativo. Todos os atos que o servidor que está conduzindo a licitação pratique devem estar fundamentados na lei. Deve ter alguma lei que autoriza ele praticar aquele ato. Princípio da impessoalidade. O servidor público que está conduzindo a licitação, ele não pode agir motivado por interesses pessoais. Pelo contrário, ele deve ser impessoal, deixar os seus interesses pessoais de lado e buscar o interesse público durante a sua atividade nas licitações. Princípio da moralidade. Todos os processos licitatórios devem ser feitos e conduzidos de maneira moral, de maneira ética, de maneira justa. Princípio da publicidade. As licitações públicas devem ser públicas e os contratos oriundos das licitações também devem ser de caráter público. Licitação não foi feito para ser algo de caráter sigiloso. Pelo contrário, deve-se ter uma ampla publicidade das licitações e dos contratos originados nas licitações. Eficiência. As compras públicas
realizadas através de licitação devem ser eficientes, ou seja, atender às necessidades do órgão público. Não pode ficar havendo compras que não atendem à necessidade do órgão público de maneira eficiente. A falta do atendimento de qualquer um desses princípios gera uma situação irregular, uma situação ilegal na licitação. Vamos falar agora dos princípios infraconstitucionais, especificamente aqueles previstos no artigo 3º da Lei 8666 de 93, a conhecida Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos. Princípio da isonomia e igualdade. Durante a licitação, todos devem ser tratados de maneira igualitária e não deve haver favorecimento a um fornecedor ou determinado licitante. Probidade administrativa, um princípio que tem relação com o princípio da moralidade que nós já aprendemos. A licitação, ela deve ser feita, conduzida, realizada de maneira ética, justa e legal. Vinculação ao edital. Esse princípio também pode ser chamado de vinculação ao instrumento convocatório e consiste no seguinte: o edital ele traz as regras da licitação e tanto o servidor que vai conduzir a licitação como o empresário licitante que vai participar da licitação, ambos estão vinculados às regras do edital. Sempre que um licitante ou o servidor público agir de maneira contrária ao que está previsto no edital, nós temos a quebra do princípio da vinculação ao edital. E por fim, o princípio do julgamento objetivo. O edital da licitação deve trazer critérios objetivos de julgamento, para que todos saibam o que será aceito durante a licitação e o que não será aceito. Por exemplo, suponhamos que na descrição de um computador no edital da licitação esteja a seguinte descrição: computador de qualidade boa. O que seria qualidade boa? Por exemplo, o que é qualidade boa para mim pode não ser qualidade boa para você. O que é qualidade boa para você pode não ser qualidade boa para o servidor que vai receber esse computador. Percebe que a gente não consegue ter critérios objetivos para saber o que é um computador bom ou não? Nós só iremos saber o que vai ser aceito ou não no momento da entrega do computador, em que o servidor vai analisar. Isso é a quebra do princípio do julgamento objetivo. Esse computador deveria ser descrito de maneira mais precisa e detalhada. Por exemplo, computador com tantos gigabytes de memória, com processador de capacidade X, com mais detalhamentos para você e eu saber o que de fato vai ser aceito como qualidade na licitação e o que será recusado. Pessoal, como de praxe, nós sempre temos enquetes aqui na nossa série sobre licitações e eu quero saber de você. Fala para mim, você já conhecia algum desses princípios que são aplicáveis às licitações públicas? Deixa aqui o seu comentário com a sua resposta. Se você chegou até aqui, quer dizer que você está gostando do nosso conteúdo. E por esse motivo, eu recomendo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, segue a gente no Instagram, @licitacursos, deixa o seu curtir nesse vídeo se você ainda não deixou e compartilha ele nas suas redes sociais para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, que dentro da medida do possível, eu irei respondendo a todos os questionamentos. Pessoal, o episódio de hoje fica por aqui, eu te vejo no próximo, um forte abraço e até mais!